Salut à tous, eu sou Rafael, professor de francês, e vamos hoje para mais uma aula. Mas antes disso, já curte aqui o vídeo e se ainda não tiver inscrito, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as aulas. Allons-y! Bon, alors allons-y. Aujourd'hui, nous allons voir le verbe avoir. Então, hoje vamos ver o verbo avoir, d'accord? Como eu falei na última aula, o verbo être e o verbo avoir são os verbos mais importantes do francês. Então, serão poucos verbos que eu vou pedir para vocês decorarem. Mas esses dois, não deixa de aprender. Treina eles, conjuga eles, faz frases, d'accord? Decora eles, porque eles vão ser usados o tempo todo. Tanto para falar no presente, como a gente vai ver hoje, para falar de hábitos, mas também para falar no passado. A gente vai voltar neles nesse formato que vamos ver hoje, d'accord? Então vamos lá. Verbo avoir. O verbo avoir representa o verbo ter do português, d'accord? Então é para falar eu tenho, você tem, ele tem, ela tem, nós temos, vocês têm, eles têm, elas têm, d'accord? Esse é o verbo avoir do francês. Antes da gente começar, vamos lembrar dos sujets, né, dos pronoms personnels, aqueles pronomes pessoais que vimos na última aula. Eu tenho je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. D'accord? Lembrando que eu coloco il e elle juntos, porque é a mesma conjugaison, né? A forma conjugal do verbo. Mas lembrando aqui, essa fonte não fica muito boa, tá? Mas isso aqui é um i, d'accord? Talvez eu coloque aqui dessa forma, vai ficar mais fácil para não confundir, d'accord? Lembrando, il é o masculin, elle é o féminin. Vou de novo, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, d'accord? E aí já vamos ver o verbo. Alors, par exemple, só descer um pouquinho aqui. Vamos lá, verbo avoir, né? Já inicialmente a gente já vai ver uma pequena diferença, d'accord? Porque a conjugação dele vai ser esse AI. Lembrando, som de AI, som de E, d'accord? Nesse caso, como o AI, o verbo, começa com uma vogal, né? O je vai sofrer uma pequena alteração, d'accord? Onde a gente vai tirar o E e vamos colocar um apóstrofo. Tá? Por que o francês faz isso? É mais para questão de pronúncia, né? Porque senão fica je e. E não cola muito bem duas vogais juntas, tá? Não fica legal, d'accord? Je e. Não fica bom. Então o francês o que ele faz? Ele tira uma letra, ele corta essa letra, só que quando você tira uma letra, você precisa deixar um rastro de que havia uma letra ali. E por isso vem esse apóstrofe, d'accord? Esse tracinho aqui que fica do lado da letra, tá? Como memória a letra que foi tirada. E a pronúncia como fica? É como se esse J fizesse parte da outra palavra, como se fosse uma coisa só. E aí eu tenho a pronúncia G, d'accord? Como se fosse a letra G mesmo, G. Aí com som de E, com J, G. Depois eu tenho tu as, il a, ou elle a. Nous avons, nous avons. Só que juntando, né, esse S aqui passa a ter um som para se juntar com a palavra, porque mesma coisa, começa com uma vogal, dá uma harmonia melhor, né? Você pronunciar nous avons. Fica como se fosse uma coisa só. O francês gosta muito, muito caprichoso na questão da pronúncia, d'accord? Então vai ter muito isso. E aí eu pronuncio nous avons, d'accord? Depois eu tenho vous avez, tá? Mesma coisa juntando o S do vous com o A, vous avez. E no final, ils ont, elles ont. Mesma coisa, juntando o S do il e do elle para fazer som de Z com a palavra seguinte. Então, repetindo, eu tenho G, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. D'accord? Pronunciando de maneira rápida,
né, como o francês pronunciaria, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. D'accord? Agora vamos ver na prática. Então, o avoir é para falar de coisas que eu possuo, né? Coisas que eu tenho, d'accord? Então, par exemple, podemos usar isso inicialmente para falar dos membros da família, né? Par exemple, j'ai un frère. Então, eu tenho um irmão, d'accord? Ou, par exemple, j'ai une sœur, né? Eu tenho uma irmã, né? Lembrando o seguinte, o que indica o feminino? A letra E. Un, de une, de uma, d'accord? Frère, irmão, sœur, irmã, tá? Frère, sœur. J'ai un frère, j'ai une sœur. Eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã, d'accord? Un autre exemple, eu posso utilizar para os animais. J'ai un chat ou j'ai un chien, d'accord? Lembrando, se eu quero transformar isso, por exemplo, num féminin, vou aproveitar aqui já reforçar um pouco o uso do féminin. Par exemple, eu vou ter aqui j'ai une chatte, d'accord? Lembrando que o féminin muitas vezes representado pela letra E. E nesse caso, quando a gente tem uma combinação, né, vogal com consoante no final, dobra a consoante para depois acrescentar o E, d'accord? Mais uma regrinha, eu sei, mas assim, não se apega muito nessas regras, d'accord? O principal é você não ficar chocado ou chocada quando você vê aqui chat com 2 T's. Lembra que pode ser um feminino, d'accord? Quando geralmente termina dessa forma, principalmente quando termina a letra E. Então, chat é gato, chat é gata, d'accord? J'ai un chat, j'ai une chatte, d'accord? Chien, cachorro. J'ai un chien. E vem o féminin. Féminin, par exemple, j'ai une chienne. Percebe que mesma coisa, dobrei essa consoante para depois botar a letra I, d'accord? J'ai une chienne. J'ai un chien, eu tenho um cachorro. J'ai une chienne, eu tenho uma cadela, d'accord? Então aqui ficam algumas dicas de como usar o G e como mudar entre o masculino e o feminino. Posso usar isso também para perguntas, né? O tu e o vous. Então, par exemple, posso perguntar simplesmente a uma pessoa: tu as un frère? Ou então com irmã, né? Tu as une sœur? D'accord? Aqui eu estou perguntando se a pessoa tem um irmão. Tu as un frère? Ou então se ela tem uma irmã. Tu as une sœur? D'accord? Ou então usando o vous. Opa, peraí que eu esqueci o un aqui. Voilà. Vous avez un frère, né? Você tem um irmão. Lembrando o seguinte, o tu, que é o informal. Informal para família, para amigos, pessoas próximas, d'accord? E o vous, que é o formal, tá? Então, formal utilizado para pessoas que você não conhece, ambiente do trabalho, ou ambientes mais formais mesmo. Ficou na dúvida, não sabe qual usar? Usa o vous. Uso formal, que aí não tem erro, você não vai levar bronca de ninguém, d'accord? Vous avez un frère? Você tem um irmão, d'accord? Existe uma outra forma que pode ser usada, que é essa aqui. As-tu un frère? Né? Ou então, mesma coisa com vous. Avez-vous un frère? D'accord? Onde eu coloco o sujeito, né, o tu, depois do verbo e o junto com um tracinho, tá? Gramaticamente falando, seria o mais correto, né? Vamos dizer assim. Mas assim, no dia a dia, na prática, o francês usa os dois, tá? Não precisa se apegar a um ou ao outro. Os dois estão corretos. Os dois vão ser entendidos pelos franceses. Não vai soar estranho. Ah, Rafael, qual eu escolho então? Fiquei na dúvida. Pronuncie os dois e vê qual você se sente mais confortável em pronunciar. D'accord? Então, por exemplo, tu as un frère? As-tu un frère? Qual que você ficou, né, mais fácil de pronunciar? Vous avez un frère? Avez-vous un frère?
D'accord? Então, essa é uma dica que eu dou para todos os meus alunos sobre esse posicionamento do sujeito depois do verbo. D'accord? Usando vous, você já vai estar tratando formalmente, mesmo colocando vous avez ou avez-vous. E usando o tu, você vai estar no ambiente informal. D'accord? Então, ficou esse verbo avoir. Não deixe de estudar ele, d'accord? Muito importante. Aprende ele, decora ele, utiliza ele, pratica com ele, porque ele vai ser usado o tempo todo no francês, tá? Então, se você gostou dessa aula, não deixa de curtir agora esse vídeo. E se você ainda não tiver inscrito no canal, já se inscreve aí para ficar por dentro das próximas aulas. Merci beaucoup et à bientôt!